Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, desta quarta, 24 de maio. Veja os nossos destaques. Parlamentares aprovam um projeto que obriga o município a manter nas maternidades fisioterapeutas antes, durante e no pós-parto. Servidores públicos do município realizam ato em protesto contra a Prefeitura de Natal. Sebrae realiza semana de capacitação para microempreendedor individual. Aqui no estúdio vou conversar com o presidente da CDL Jovem Natal, Saulo Medeiros, sobre a realização do Dia Livre de Impostos. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O Sebrae, no Rio Grande do Norte, promove em Natal a Semana do Microempreendedor Individual. Na programação, muita capacitação para quem quer empreender em um pequeno negócio. Há 6 anos, quando se viu desempregado, João Henrique decidiu que era hora de entrar no mundo do empreendedorismo. Sem muita informação, ele iniciou seu negócio de maneira bem artesanal e somente esse ano resolveu buscar ajuda e se tornar oficialmente um microempreendedor individual. Quando a gente é MEI, a gente começa a enxergar isso de uma forma mais profissional, de uma forma da qual vai abrindo nossos horizontes. E é para auxiliar pessoas como João Henrique que o Sebrae promove eventos direcionados para os empreendedores. Até amanhã acontece em todo o país a 14ª Semana do Microempreendedor Individual, MEI, para atender, orientar e capacitar gratuitamente empreendedores a melhorar o desempenho de seus negócios. Durante toda a semana, os microempreendedores puderam participar de palestras e cursos com temas diversos. Hoje, a professora Fabiana Lucena ministrou a palestra Controles Financeiros. O objetivo principal é fazer os empresários entenderem a necessidade de ter uma gestão financeira do negócio, né? A gente sabe que hoje existem algumas dificuldades de controle de pagamento, de entender a própria atividade, de entender a saúde financeira do negócio. Então, a ideia, o objetivo é puxar essa conscientização da importância de mensurar, de ter controle dos números, até para poder possibilitar planejamentos futuros para a empresa. E aqui é a questão do crescimento, do conhecimento que a gente vai ter, não é? Então, assim, é uma alavanca que o Sebrae dá para a gente, não é? E o caminho a gente vai ter que trilhar nisso aí, né? Além das atividades programadas, a semana contou com um mutirão de regularização do MEI, especificamente para a declaração anual de rendimentos do microempreendedor. Mesmo após o encerramento do evento, que acontece nesta quinta-feira, os atendimentos seguem a próxima semana com outra programação. Finalizando a semana do MEI amanhã, com mais uma palestra gratuita com a temática de emissão de nota fiscal, que também é uma dúvida bastante comum entre os MEIs, e também o Happy Hour Empreendedor, que acontece aqui na agência durante a noite, a partir das 18 horas. E próxima semana temos também a Semana Decola Empreendedor, com 4 dias de oficinas, que aí é bem procurada, bem importante para quem está iniciando agora um pequeno negócio ou pensando em empreender também. São 4 dias de oficina com temáticas de eu quero empreender, da ideia ao resultado, sei comprar e sei vender. Quem ainda não fez a declaração, pode vir aqui presencialmente procurar a gente para declarar ou falar pelo WhatsApp também. E para acompanhar a nossa programação, tanto presencial quanto online, só ficar de olho nas nossas redes sociais, no Instagram do Sebrae, que é @SebraeRN, e também aqui no atendimento que a gente vai passando todas as informações. Servidores públicos da capital fizeram um protesto em frente à prefeitura. Os trabalhadores cobram o cumprimento da database salarial. Estamos aqui em frente ao Palácio Felipe Camarão, no bairro de Cidade Alta, onde os servidores públicos do município de Natal realizam um ato em protesto ao silêncio da Prefeitura de Natal sobre a Lei Database ano 2023. Eu estou aqui com o J. Neto, ele que é presidente do Cincenate, um dos coordenadores gerais do Cincenate. Jota, qual que é o motivo dessa manifestação? Meu querido, é correção de database. A correção de database é feita todo mês de março anualmente. O Cincenate ele luta sempre por isso anualmente, só que a Prefeitura do Natal ela nega direitos já mais ou menos há 35 anos. Correção de database ela passou mais ou menos 9 anos sem correção. O ano passado a Prefeitura corrigiu com índices para
GASG, médio e superior, que não foi suficiente, mas houve. Mas agora, no ano de 2023, o prefeito, a gestão, a Prefeitura do Natal, se recusa a nos receber. Então nós estamos nesse ato durante 3 dias, ato de silêncio, não um ato calado, um ato de silêncio contra o silêncio da Prefeitura do Natal, em atender a correção de database dos servidores e mais um monte de coisas que é negado há muitos anos. Não houve diálogo algum com a Prefeitura? Existe alguma data prevista para uma reunião com os membros dos servidores públicos junto com a Prefeitura? Não, ainda não. Inclusive, nós entramos em processo de tentativa de diálogo através de telefone, trouxemos ofícios aqui para a Prefeitura do Natal para que fosse iniciado esse processo de negociação de database. Não fomos atendidos ainda. Ontem, finalmente, a secretária de Administração nos recebeu e se propôs, a segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, iniciar esse processo de construção de negociação e finalizando essa database tão esperada dos servidores. Essa semana a gente mostrou aqui um apelo dos moradores de Igapó, na Zona Norte, para a permanência da agência do INSS no bairro. E esse apelo agora chegou a Brasília. Nesta terça-feira, o deputado federal Paulinho Freire esteve reunido com representantes do INSS para dialogar sobre o assunto. A repórter Simone Silva conversou com a vereadora Nina Souza sobre o resultado dessa reunião. Parlamentares da Câmara Municipal de Natal têm acompanhado de perto a situação em torno do fechamento da agência do INSS na Zona Norte. Eu vou conversar com a vereadora Nina Souza, que tem mais informações sobre esse assunto. Vereadora Nina, a Zona Norte fica ou não fica com a agência do INSS? Na realidade, todos nós fomos tomados de surpresa na hipótese de retirada da agência da Zona Norte. Haja vista que o INSS hoje presta grandes serviços àquela população, uma população com mais de 400 mil habitantes, que fora isso, ali todas as cidades circunvizinhas, Extremóis, Ceará-Mirim, São Gonçalo, também utilizam o serviço daquela agência. Então, de súbito, o INSS, sob a alegação de contenção de despesas, já vista que paga ali um aluguel sobre aquele prédio, chegou e disse, não, vamos tirar daqui, vamos colocar num prédio mais barato, colocando num local que não tem a menor condição de atendimento, e pior, trazendo para o bairro de Nazaré o serviço principal da agência, que é justamente as perícias, Então você perceba que nós temos aí uma população que precisa se deslocar agora para o bairro de Nazaré. Nós temos um problema de mobilidade seríssimo no Natal, com falta de ônibus, falta de linhas para fazer esse translado. E de repente as pessoas que precisam, doentes, ali precisando desse acompanhamento, dessas perícias médicas, irem para o bairro de Nazaré. Então é uma falta de respeito com a Zona Norte. Toda a classe política está se mobilizando, o vereador Nivaldo Bacurau chamou uma reunião, nós convocamos em conjunto a audiência pública a próxima segunda-feira, você está convidado. Hoje, inclusive, o deputado federal Paulinho Freire esteve na Secretaria Nacional do INSS, cobrando essa permanência, fazendo articulações junto ao partido dele, União Brasil, para que, de fato, essa agência não saia da Zona Norte. O ideal, inclusive, é que continue no mesmo prédio, e paralelo a isso já se começa uma articulação para aquisição de um espaço que seja de fato do INSS, para que não fique aí dependendo de aluguéis. É imoral o governo federal dizer que não pode pagar um valor de R$33 mil no aluguel. Isso assim é imoral, inclusive eu faço apelo à governadora Fátima, que é do PT, para se juntar nessa luta, para que de fato seja interrompida essa retirada dessa agência da Zona Norte. Muito obrigada. Eu conversei com a vereadora Nina Souza sobre o assunto e a situação em torno da retirada da agência do INSS na Zona Norte. Agora a gente muda de assunto para informar que o Tribunal Superior Eleitoral liberou a solicitação de título eleitoral para jovens a partir de 15 anos. O TRE também retomou o cadastro biométrico para quem ainda não fez a identificação digital junto ao tribunal. Luana não vota há 7 eleições. Por não participar dos pleitos, teve o título cancelado. Na manhã desta quarta, ela compareceu ao TRE para fazer a biometria e regularizar a situação eleitoral. Já havia 7 eleições que eu não votava, realmente por insatisfação, descrente de tudo que estava acontecendo nos últimos anos aí no Brasil, e agora eu resolvi regularizar tudo. Por quê? Porque tinha pendência, poderia se prejudicar? Porque, no caso, haviam algumas pendências e eu fiquei com medo realmente de me prejudicar de alguma forma e vi regularizar tudo. Desde o início de abril, o TRE retomou a coleta biométrica dos eleitores potiguares. O cadastro engloba a impressão digital, foto e a grafia do eleitor.
E vamos ficar com esse serviço aberto até maio do ano que vem. Então, aqueles eleitores que querem fazer o primeiro título podem vir presencialmente, fazer a sua biometria. E os que, porventura, tenham feito o título durante a pandemia também precisarão vir regularizar isso e atualizar os nossos bancos de dados com os seus dados biométricos. Para que aumente a segurança do processo, né? As pessoas, com o passar do tempo, todos deverão estar cadastrados biometricamente, porque a votação vai voltar em algum momento a ser apenas com reconhecimento da digital. Sem a biometria, o eleitor fica impossibilitado de votar e, com o título cancelado, pode sofrer severas consequências, como não poder se inscrever em concursos públicos, não obter passaporte ou carteira de identidade. O TRE está facilitando a regularização da biometria. É possível dar entrada no processo sem sequer agendar o serviço. Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral é facultativo aos jovens de 16 e 17 anos. Porém, uma norma do Tribunal Superior Eleitoral permitiu que os jovens de 15 anos também obtenham o título de eleitor. O TSE autorizou a abertura do cadastro eleitoral para que pessoas que já têm 15 anos e vão fazer 16 anos até o dia da eleição do ano que vem já poderem vir ao cartório, regularizar e fazer o seu título, né? Recolhendo a sua biometria e recebendo o seu documento de título eleitoral. Antigamente isso só acontecia no ano das eleições. Este ano o TSE resolveu abrir o cadastro e permite que as pessoas com 15 anos, desde que já tenham 16 na data da eleição do ano que vem, que é no primeiro domingo de outubro do ano que vem, já tenham completado os 16 anos. A seguir, as atividades da Câmara nesta quarta-feira. Voltamos já. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Dor abdominal crônica ou recorrente, massa abdominal, irritabilidade, mancha roxa ao redor do olho, pode ser neuroblastoma. Procure o médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Estamos de volta com os destaques da sessão ordinária da Câmara Municipal de Natal nesta quarta-feira. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que determina a presença de fisioterapeutas antes, durante e após o parto nas maternidades públicas. A rede pública e privada de saúde de Natal deve manter profissionais de fisioterapia para atender gestantes no período pré, pós e durante o parto. O projeto de lei da vereadora Nina Souza foi aprovado em segunda discussão nesta quarta-feira na Câmara Municipal. O profissional de fisioterapia ele se torna extremamente relevante porque as técnicas que são aplicadas durante o parto facilitam muitas vezes que aquele parto possa ser feito numa conduta normal ou até mesmo se seja feito através de cesariana, seja de uma forma mais confortável, possibilitando que a mulher e a criança não corra risco. Então, esses profissionais são imprescindíveis e hoje, graças a Deus, nós conseguimos aprovar e vamos torcer aí que o prefeito venha sancionar. Os vereadores Milcley Leite e Preto Aquino tiveram projetos aprovados pela Casa voltados para as comunidades. Um institui a Semana do Movimento Comunitário e o outro reconhece como serviço de utilidade pública a função do líder comunitário. Para dar mais visibilidade, né, ao movimento comunitário, esse movimento comunitário que tem se debruçado, que tem se dedicado, participando de audiência, movimentos sociais. E para isso, né, fizemos um projeto de lei nessa semana para ter várias atividades, né, para a prefeitura também apoiar nesse movimento comunitário essas pessoas que são o porta-voz do povo nas suas comunidades. Eles passam a ter, além do respeito que já tem, a identificação e poder dizer: nós somos uma entidade reconhecida como utilidade pública em toda a cidade. Visando a preservação patrimonial e a identidade sociocultural de Natal, a vereadora Brisa Braque conseguiu aprovar em primeira discussão a criação do projeto Redescobrindo o Centro Histórico. O início de Natal surge na Cidade Alta e a gente precisa de um projeto que incentive a preservação desse patrimônio histórico e cultural, mas também construir uma visão de que ali a gente pode ter um polo de economia, do turismo e preservar a vida ativa daquele espaço. Também aprovada em primeira discussão a política municipal de estímulo ao empreendedorismo. O vereador autor explicou a necessidade da matéria.
estimular essas crianças e esses jovens a partir de eventos nas escolas a que possa até a disciplina de empreendedorismo, como também cursos de qualificação, de inserção no mercado de trabalho através do empreendedorismo, para que essas crianças e esses jovens aprendam a cultura do empreender. Na sessão, os parlamentares também aprovaram a moção de repúdio contra as atitudes racistas, porque vem passando o jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha. Parece uma coisa longe, lá na Espanha, essa atitude racista contra o nosso querido Vini Júnior, mas não é. Isso tem a ver conosco, tem a ver com toda a humanidade. Estamos mandando uma carta, aprovamos aqui por unanimidade, todos os vereadores subscreveram, foi por unanimidade uma carta de repúdio e pedido de providências ao governo espanhol, à Embaixada Brasileira da Espanha e à La Liga, que puna esses racistas, esse juiz, né, para que não aconteça mais. É a 10ª manifestação de racismo contra o nosso querido Vini Júnior. Nesta quinta-feira, 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. O Tribunal de Justiça do Estado, com apoio de várias entidades e do Poder Legislativo, realiza a Semana Nacional da Adoção. O maior objetivo é que pretendentes digam sim ao amor e adotem sem escolher raça, sexo ou idade das crianças. E a conscientização sobre isso tem resultado em lindas histórias e famílias, como a gente vai ver agora. José Igor, de 1 ano, é um menino risonho e serelepe, com comportamento típico para a idade. Ele não para 1 minuto. E é justamente isso que alegra seus pais, os professores Alisson Carvalho e Everton Cavalcante, que o adotaram quando ele tinha apenas 4 dias de vida e precisou ficar 10 internado. Comecei a me vincular, a buscar adotar crianças na experiência com meus sobrinhos. Eu sou tio de 3. E o meu primeiro, Gabriel, foi uma pessoa que me marcou muito desde o seu nascimento. E eu me lembro de me emocionar com ele ainda na maternidade. Com a existência dele, não é com ele, mas é simplesmente por ele existir. Com o nascimento do segundo, isso foi se fortalecendo, o Henrique. O do terceiro, Heitor, foi praticamente um chamado, né? Depois de Heitor, passou-se alguns anos somente amadurecendo a ideia e eu decidi fazer a inscrição no Sistema Nacional de Adoção, esperando algum tempinho por esse rapaz. José Igor, ele me ensinou, me ensina todos os dias a ser pai. Eu acho que é isso, é um aprendizado constante e que é um tipo de amor diferente que você experimenta, que por mais que você observe os outros, você nunca vai conseguir ter a dimensão disso se você não experimentar. E é isso que José Igor tem feito eu passar todos os dias. Na fila de adoção desde 2017, Arthur Pinheiro e Thalita Marcelino se transformaram nos pais de Elias em 2021. Segundo eles, Elias os escolheu e, apesar da preparação como pais adotivos, contam que passaram pelas mesmas aflições de pais naturais. Foi aquele baque, né? É como se uma mãe que está gerando descobre que seu filho tem alguma doença, alguma deficiência. Então a gente sentiu aquele mesmo choque na hora. Choramos, conversamos. A gente foi com muita expectativa e querendo muito que esse momento fosse um momento especial. E foi aos poucos, né? Aos poucos que ele foi se tranquilizando tudo. A gente ainda foi para casa para conversar, para decidir, porque a gente tem essa opção de ainda decidir dar o sim ou não para a continuidade do processo. Só que aí, 2 dias depois, a gente conversou, né, Arthur? E a gente viu que era Elias. Sempre foi Elias, né? Quando a gente deu a resposta, que a gente já voltou no abrigo, olha, papai e mamãe, ele também foi mudando, né? Ele foi nos acolhendo também, nos escolhendo também, né? Acho que uma das coisas marcantes é quando, no domingo, após a gente dar esse sim, ele estava dodói e aí ele começou a chorar no meu braço e a cuidadora veio e disse, não, sou eu que vou acalmar, eu sou o pai dele. E deu certo, né? Então ele também fez essa escolha por nós. Ambas as histórias partem de um único ponto: a busca por um filho. Hoje, no Rio Grande do Norte, há 395 pretendentes, mas só 29 crianças e adolescentes aptos à adoção.
estão tramitando 41 processos. E a chamada busca ativa pelo Serviço Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, tem ajudado. Trata-se de uma ferramenta onde é possível ver fotos e vídeos de quem busca um lar. A psicóloga Lícia Caroline, que é coordenadora estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que administra o SNA, explica todo o trâmite necessário até a chegada da criança em casa. Ela também fala sobre a importância de desmistificar o perfil mais procurado pelos pretendentes. A maior parte desse perfil, dessas 29, são crianças maiores de 9 anos, são crianças de grupos de irmãos, algumas têm deficiências, né? E por esse motivo elas são mais difíceis de serem adotadas, porque o perfil mais desejado dos pretendentes é aquele perfil de crianças menores, aproximadamente em torno, né, assim, até 1 ano, 2 anos. E com relação também à questão de cor, né, tem preferência também, muitas vezes, por serem brancas. E isso acaba dificultando essa vinculação, né, com relação à adoção. Para quem tem dúvidas sobre adotar, fica o recado destes pais. Às vezes o José Igor, ele entende o meu humor com um olhar e me repõe a energia que eu preciso com um sorriso banguelo. E isso restaura qualquer tipo de energia que a gente pode ter depois de um dia cansativo. Filho é filho. Então, assim, se a gente tem alguma dificuldade, se a gente tem algum desafio, é a mesma dificuldade e desafio que qualquer outra criança com seus pais, independente de como ela chegou na família, se foi gerada, se foi pela adoção, vão ter os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. O que eu posso dizer, com certeza, é que valeu muito a pena, e vale muito a pena. Foi realmente um sim certo no nosso coração. E nesta quinta-feira, pela manhã, a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente da Câmara realiza uma audiência pública sobre o Dia Nacional da Adoção. Já à noite, a vereadora Nina Souza realizará uma sessão solene para homenagear ONGs e entidades engajadas com essa causa. A seguir, o Dia Livre de Impostos vai envolver lojistas de Natal com a oferta de descontos de até 70% aos consumidores. Quem vai falar para a gente dessa ação é o presidente da CDL Jovem Natal, Saulo Medeiros. Voltamos em 30 segundos, não sai daí. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Dor abdominal crônica ou recorrente, massa abdominal, irritabilidade, mancha roxa ao redor do olho, pode ser neuroblastoma. Procure o médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui no estúdio o nosso convidado de hoje, o presidente da CDL Jovem de Natal, Saulo Medeiros, para conversar sobre o Dia Livre de Impostos nesta quinta-feira, dia 25. Saulo, seja bem-vindo aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para a população o que é esse DLI, como ele se realiza e como o cidadão consegue participar. Exatamente. Saulo, esse movimento, na verdade, é nacional, não é isso? Isso. Ocorre concomitantemente em outros lugares do país, com outras CDLs. Qual é o maior objetivo? Pronto, ele é um evento realizado pela CNDL, capilarizado nas capitais onde tem CDL Jovem, que são responsáveis por realizar, por tracionar esse evento. E tem o objetivo, sobretudo, de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que a gente paga. A gente fala no dia a dia que existe um alto imposto, mas a gente não tem noção de o quanto isso pesa. Então, a gente consegue, por meio desse dia específico, com apoio, trabalhando juntamente com os lojistas, deixar clara essa alta carga tributária que existe. Dá para se medir de alguma forma essa alta carga tributária, assim, para exemplificar para as pessoas, né, o quanto realmente sai caro essa quantidade de impostos que a gente paga?
É sim, existe uma tabela chamada IBPT, Instituto Brasileiro Tributário, que ela calcula de maneira inclusive cumulativa todos os impostos. Então, por exemplo, você pega, eu sempre gosto de citar o caso da bebida alcoólica, especificamente da vodka, que ela chega a ter quase 80% de imposto. Lógico, isso quando a gente acumula impostos aí, desde o imposto que está sobre o vidro que embala a vodka, a água ou outro ingrediente, o álcool que está ali envolvido com outro componente que forma a vodka. Então, enquanto a gente tem outros produtos, como por exemplo o combustível hoje, que aí a gente tem ele quando soma PIS, COFINS, CSLL e o ICMS, a gente tem hoje ele chegando a 28%, mais ou menos 28,2% de impostos. Então é possível sim a gente ter uma noção prévia, assim, mais ou menos, né? Até porque existe uma complexidade enorme em torno da carga tributária do nosso país. Exatamente. E até também porque nas notas fiscais, se a pessoa tiver um pouquinho mais de atenção, hoje em dia vem discriminado lá, né? Isso. Tem os percentuais lá, mas até contestações sobre aquilo, justamente porque existe hoje uma característica por isso que se fala tanto em reforma tributária, e uma das coisas que se quer é simplificar impostos. Porque a gente é muito complexo. Os escritórios de contabilidade estão aí, conseguem contar essa história. Quantas horas se perdem, sobretudo quando existem empresas complexas que envolvem importação e tudo, de quão difícil é calcular efetivamente os impostos envolvidos. Tá certo, Saulo. E como é que vai se dar essa ação nesta quinta-feira aqui em Natal? A ação vai ser realizada com a participação de lojistas, posto de gasolina. Amanhã, o posto de gasolina ele vai estar iniciando às 6 horas da manhã, com o preço da gasolina a R$ 3,94. Se passar lá, está R$ 5,49 o preço normal. A gente tem um desconto aí de aproximadamente 28%. Teremos lojistas também Natal Shopping, Shopping Cidade Jardim participando, sobretudo, e teremos algumas lojas também no Alecrim, na cidade, aderindo à campanha. A gente orienta sempre ao lojista que ele dê um desconto proporcional aos impostos, mas aqueles produtos que têm uma carga tributária alta, como a bebida alcoólica, acaba que o lojista não consegue, até porque isso não é o governo que dá o desconto, muita gente pergunta isso, é o lojista que entra aderindo à causa do propósito de conscientização e consegue conceder, abrir mão de do lucro, né, dos seus ganhos, às vezes, para poder conscientizar a população dessa alta carga. Você falou aí do posto de combustível que vai oferecer gasolina a R$ 3,94 o litro, né, do combustível. Esse seria o valor real sem impostos? Isso seria o valor real sem impostos. E até também deixo bem claro, assim, o dia livre de impostos não é para ser exatamente sem imposto. O que a gente busca pela força da expressão dia livre de impostos é deixar o destaque de quão alto é, para que a gente possa discutir, debater e trazer a população toda para debater sobre como melhor aplicar esses impostos ou reduzir, ou o que é que ele deve efetivamente patrocinar. Tá certo. Saulo, e claro, como todo consumidor, enfim, como todo mundo fica atento a isso, como saber quais são as lojas, enfim, quem que está realmente aderindo a essa campanha, né? Para aproveitar esses descontos, né? Esse imposto zero, vamos assim dizer. Um momento também de boas compras. O lojista consegue vender mais e o consumidor consegue comprar também. Pelo aplicativo CDL Jovem Natal, iOS ou Android, é a mesma coisa, CDL Jovem Natal, já está disponível quais são as lojas participantes. Todas que já aderiram, estão em processo, ou já estão dentro, ou estão em processo de inclusão ainda hoje, para que amanhã seja possível todos tomarem ciência. Mas até uma pergunta que muitas vezes me fazem porque acaba que esse momento tem muita compra por impulso, né? Sim. Não está programado exatamente. Então, quem está ali, eu quero aproveitar a promoção, o brasileiro gosta daquela promoção, eu aconselho que vá para o Natal Shopping ou para o Cidade Jardim, aproveite as lojas participantes, Rio Center, tem várias óticas, Bitco, vai lá e arrasa, Loja do Estudante, Arezzo, tem várias lojas participantes
que o pessoal pode aproveitar aí como um momento de promoção, né? Apesar de ser um momento de conscientização. Exatamente. E, enfim, continua de toda forma, como você falou aí, para acima de tudo essa conscientização e a luta, vamos dizer assim, por uma carga tributária mais justa, porque também sem imposto não existe governo, né? Não existe essas medidas. Tem que ter o imposto, mas de uma forma mais simplificada, como você falou. Vamos ficar torcendo que saia lá de Brasília. Exatamente. De um modo mais simplificado, de um modo mais transparente. Eu digo muito que se a gente tiver, porque se fala muito na questão do IVA, por exemplo, que é a unificação dos impostos, que a Europa tem em alguns países, Canadá tem, que você tem ciência efetivamente quanto você está pagando de imposto sobre aquele produto. Se a gente tem um imposto único, por exemplo, não tem como unificar todos, mas boa parte, se a gente unifica boa parte dos impostos, ele está indo para uma conta única e de lá a gente consegue saber também quanto é que está saindo. Porque hoje, com variedade de impostos, a gente tem PIS, vai para onde? COFINS, vai para onde? CSLL, vai para onde? ICMS, vai para onde? ISS, vai para onde? Então, a gente tem nem como cidadão fiscalizar a efetiva aplicação desses impostos. Exatamente. Então, Saulo, eu agradeço a sua participação aqui, torcendo realmente pelo sucesso, né, dessa campanha, quem sabe saia esse resultado que todos aguardam. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e vamos lá aproveitar esse momento que é de conscientização, mas também é da gente fazer aquela comprinha lá com um precinho mais agradável. Tá bom, então. Obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.